Vamos lá. Antes da gente começar o item C, vamos só colocar o seguinte. Quando você tem um sistema possível e determinado, é na sequência daquele anterior, tá? Quando você tiver um sistema possível e determinado, a representação gráfica dele, ele tem uma representação gráfica, tá? Se a gente fosse fazer um gráfico dele, nós teríamos uma coisa parecida com isso daqui, ó. Tá? Então aqui o x, né? O y, ok? E aí nós teríamos o quê? Quando ele é possível e determinado, cada equação daquelas, né? Então aqui nós temos as equações, ó, do sistema, né? Tá? Então, cada equação dessa daqui, né? Ela representa uma reta, tá? E essas retas, elas, quando tem uma solução aqui, significa que se você fizer um desenho dessas retas, tá? Elas se cruzam, tá bom? Elas vão se cruzar, tá? Então, nesse caso aqui, esse sistema possível, né, e determinado, ele teria uma solução, uma representação gráfica da solução, né? Como que a gente poderia saber a representação gráfica? As duas retas, elas se cruzariam em algum ponto, tá? Eu não vou determinar os pontos exatos aqui, mas só para vocês saberem, tá? Que quando ele é possível e determinado, né, a representação gráfica dele seria desse tipo aqui, ó. Não quer dizer que essas retas são daquele sistema, né? Mas só para você saber como que é a representação gráfica de um sistema possível e determinado, tá? Então, quando ele for SPD, né, a representação gráfica dele tem esse formato, ok? Então, elas se cruzam em algum lugar. Pode ser acima do x, abaixo do x, né? Mas o que importa é que as duas retas, que são representadas pelas equações do sistema, elas se cruzam em algum lugar. Tá? Isso é uma característica importante do sistema SPD. Ok? Bom, acho que todos anotaram aqui. Vamos passar então agora para a letra C. Letra C. Então a letra C, nós vamos pegar aqui. O sistema é o seguinte, 2x mais y igual a 5 e 6x mais 3y igual a 15. Tudo bem? Então, a técnica para resolver, a gente vai usar a mesma que a gente usou no outro, tá? Que seria reduzir a matriz na forma escada e depois resolver. Tudo bem? Então, primeiro a gente acha a matriz na forma escada, tá? Que seria 2, 1, 5, 6, 3, 15. Tudo bem? Como que a gente faria a operação aqui, ó? Primeira linha, vocês podem manter a primeira linha, tá certo? E na segunda linha, qual seria a conta que vocês fariam? Só para a gente já ir treinando, né? Falem de novo, fazendo favor. L2 menos 3L1, é isso? Muito bem. Tem outras possibilidades, tá? Essa daqui é uma, mas, né? Se vocês procurassem, vocês conseguiriam chegar em outros valores também. Então, vamos repetir a primeira, né? E aí nós vamos fazer essa conta aqui, ó. L2 menos 3L1. Então, vai dar 0 aqui. L2 menos 3L1. Vai dar 0 aqui. L2 menos 3L1. Vai dar 0 aqui também. Tá ok? Então, o que significa isso? Significa que esse sistema ele pode ser reduzido a uma equação. 2x menos y igual a 5. Tá? E é mais y. Isso mesmo. E essa equação, você pode isolar uma das letras. Pode ser o x ou o y. Tá certo? Então, vai ficar y, por exemplo, igual a 5 menos 2. Tá ok? Então, o que significa isso daqui? Significa que para qualquer número que você jogar no x, você encontra um valor para y.
Então você tem infinitas possibilidades de resposta, tá? Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Se x, por exemplo, for 1, né? Então nós temos y igual a 5 menos 2 vezes 1. 5, então, né, vai ser 2 vezes 1, 2, 5 menos 2 vai dar 3. Então essa seria uma resposta, ó. Se x vale 1, o y vale 3. Só que além dessas, vocês têm infinitas possibilidades. Tá bom? Então, a gente fala que esse sistema é um SPI. Quer dizer, é um sistema que é possível de ser resolvido, tá? Só que ele é indeterminado. Sistema possível e indeterminado. Tá bom? Porque você não consegue achar todas as respostas. Você acha algumas, mas não todas, né? Porque todas são infinitas respostas aqui. Tudo bem? Se a gente fosse fazer a representação gráfica dele, tem alguém anotando aqui? Tem algumas pessoas anotando. Deixa eu esperar só um pouquinho. Ó, se a gente fosse fazer a representação gráfica, vamos pegar mais um ponto aqui para a gente fazer o gráfico. Ó. Se x vale 2, tá? O y vale quantos? 1, né? Tudo bem? Então, se você tem dois pontinhos, você consegue fazer a representação gráfica. Tá certo? Deixa eu pegar ele aqui, então. Ó. Deixa eu só colar ele aqui para a gente aproveitar. Daí a gente volta aqui e vamos... Se alguém tiver anotado, eu posso voltar depois, tá? Ó, então, já que nós temos o quê? A gente pode montar uma tabelinha aqui, ó. Você monta uma tabelinha com valores para x e valores para y. Tudo bem? Então, montou lá. Então, nós vimos o quê? Se o x for 1, qual que era o valor de y? 3. Se o x for 2, 1, né? Aí você vai lá, faz o XY, o eixo X e o eixo Y. E aí você vai fazer o quê? Aí você marca esses dois pontos, ó. 1 para X, 3 para Y. Tudo bem? Marca um ponto. Tá? Aí depois, 2 para X... 2 para x, 1 para y. Então aqui você vai lá e marca outro ponto, tá? Então a representação gráfica do sistema, ela seria o quê? A reta que passa por esses dois pontos, tá? Então quer dizer, todos os pontos dessa reta, todos os pontos, eles são soluções do sistema. Tá? Então, por isso que é um sistema possível e indeterminado, né? Porque a reta ela tem infinitos pontos, porque ela não termina ali, né? Não tem nem começo nem fim, né? Tá bom? Por isso que ele é possível e indeterminado. Tudo bem?